Olá, bom dia. O Opinião Minas está começando. Eu tenho certeza que você gostaria de melhorar um desses aspectos. Adotar hábitos mais saudáveis, aprender uma coisa nova, ter mais concentração. Tem jeito, viu? Uma das formas para fazer isso é ginástica. Isso mesmo, mas estamos falando de ginástica para o cérebro. Esse é o nosso assunto de hoje. Fique aí com a gente. Prevenir é melhor do que remediar e manter o cérebro ativo, funcionando bem, previne uma série de problemas. A gente costuma associar o treino do cérebro só a atividades intelectuais, mas não é por aí não, viu? O principal, na verdade, o principal objetivo é aumentar nossas conexões neurais. E para entender o que é isso, eu converso com Guilherme Roskin Veiga, que é neuropsicólogo. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Conexões neurais, Guilherme, o que é isso? Para que serve isso? Olha, através das conexões neurais, né, que nós conseguimos transmitir informações no nosso cérebro, né? Então, com os nossos neurônios, né, o que a gente chama de sinapse, né, que é esse caminho, né, entre uma passagem de informação entre um neurônio e outro, que nós conseguimos realizar uma série de tarefas na nossa vida. Então, é isso que é responsável pelo funcionamento do corpo todo? Sim, né, o sistema nervoso central, né, que controla o nosso funcionamento do nosso corpo inteiro. E como que a gente cria essas conexões? A gente nasce com elas, a gente vai criando? Olha, nós nascemos com de milhares de neurônios e vamos desenvolvendo neurônios ao longo da vida. O grande desafio é conseguir que esses neurônios permaneçam saudáveis, né, que eles estejam calibrados e com essa eficiência nessa troca de informação. E como que a gente faz para mantê-los saudáveis? Olha, o que a gente costuma dizer, né, ao longo da vida, a gente acaba pagando, né, a consequência de maus hábitos, né, por exemplo, alimentação. É uma coisa muito importante no nosso funcionamento cerebral, né? Uma rotina de exercício físico, né? E principalmente o que você estava falando, né? Trabalhar, fazer essa ginástica cerebral, né? Isso ajuda muito a permanecer, nossos neurônios permanecerem saudáveis. Pois é, a gente fala de ginástica cerebral, muita gente fala, vou treinar meu cérebro e vai para leitura, às vezes para conta, matemática, mas enfim, vai para atividades intelectuais, como se o cérebro fosse só isso. É por aí ou não é bem por aí? Olha, por aí também, né? Tudo que estimula, né, o nosso cérebro, né? Então você fazer uma conta matemática ou você ler um livro, né, igual você falou, atividades mais intelectuais, mais acadêmicas, né, vamos dizer, está estimulando o cérebro. Porém, tudo, né, você praticar um esporte, né, você também estará estimulando o seu cérebro, você, né, exige muita atenção, né, você está jogando tênis, por exemplo, você tem que ter atenção, a coordenação entre o seu olho e sua mão. Então, todos os tipos de atividades, né, baralho, dominó, xadrez, então assim, existe uma série, inclusive jogos, né, aplicativos hoje em dia, tem muitos aplicativos legais, que é o que a gente chama de gamification, né, que coloca esse trabalho de uma forma mais prazerosa entre um jogo com níveis, também serve para estimular o nosso cérebro. E nesse sentido, Guilherme, é melhor ser multitarefas ou ser multitarefas pode acabar criando distrações? Olha, a nossa atenção, né, existe alguns tipos de atenção, né, não é uma única atenção, né, então tem a atenção, né, sustentada, vamos dizer, a atenção concentrada, que a gente chama, que é a nossa habilidade de nos manter concentrado por um longo período de tempo em uma tarefa. Né? E tem a atenção dividida, né, que é essa ideia de você conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós sabemos que é mais difícil dividir a nossa atenção. É necessário algumas vezes na vida? Sim, né? Porém é mais complicado. Então uma dica muito importante que a gente, né, gosta de passar para os nossos pacientes, né, para as pessoas que estão fazendo esse trabalho, é evitar dividir muito a atenção, principalmente se vai fazendo uma tarefa muito importante, que exija que você selecione um foco atencional e mantenha nele e evite ficar trocando demais ele, porque pode, por exemplo, dirigir e conversar no celular. Né, proibido por um motivo, porque, né, pode causar acidentes, porque é mais difícil se manter atento ao mais importante, que é o trânsito. Então, quando a pessoa fala, pode falar que eu estou aqui no celular, mas estou te ouvindo, às vezes não está ouvindo de verdade, né? Às vezes não está ouvindo de verdade, né? Tem pessoas que têm essa capacidade de realmente fazer mais de uma tarefa, né? Acho que muito comum, por exemplo, lembrar dos tempos de colégio, né, de faculdade, que é aquele aluno que, né, pode estar fazendo qualquer coisa e o professor pergunta e ele sabe responder,
né, certamente o que foi, né, o que foi dito. Porém, outros alunos, né, outros colegas estão distraídos, o professor pergunta, não tem a menor noção do que possa vir a estar acontecendo na aula. Uhum. E por que a gente fala em ginástica para o cérebro? Qual que é o benefício disso a longo e a curto prazo também? Olha, uma das coisas mais importantes, né, é essa ideia de trabalhar a eficiência dos nossos neurônios. Então, nós criamos cerca de 10 mil novos neurônios por dia, né? Nós produzimos esses novos neurônios, mas ao longo do tempo, por exemplo, com 2 meses, quase 50% desses neurônios vão morrer, né? Num processo natural, né? Então, o que é importante a gente conseguir estar exercitando o nosso cérebro, é que a partir do momento que você está praticando, utilizando uma área no seu cérebro, você vai demandar nutrientes, né? Essa área vai precisar de ser alimentada, vai precisar de que o fluxo sanguíneo leve oxigênio e glicose para ela. Então, consequentemente, essa área vai ficar nutrida e mais saudável, vamos dizer assim. Já uma área cerebral que não está sendo utilizada, ela não demanda esses nutrientes e, consequentemente, elas vão perder forças e podem vir a morrer. Então, fazer essa ginástica cerebral ajuda muito para você manter os seus neurônios ativos e nutridos. E isso influencia no bem-estar no dia a dia da pessoa? De que forma que isso influencia na vida direta dela? Sim, influencia. Esse é um dos grandes, né, desafios, né, você trabalhar a reabilitação, trabalhar uma ginástica cerebral e conseguir transferir isso para o seu dia a dia. Mas você fica mais eficiente no seu pensamento, você fica mais rápido, você fica mais atento e principalmente com a sua memória, né? A área do cérebro que é produzido esses novos neurônios é uma área muito responsável pelo aprendizado e pela memória. Então, você conseguir estimular a produção de novos neurônios que já nascem nessa área do cérebro, que são responsáveis pela memória, ajuda muito nessa funcionalidade do dia a dia. Pois é, tem muita gente que está muito esquecida nessa era aí digital. Tem alguma relação? A gente está realmente perdendo a capacidade de memória, já que tem tudo ali. Se você quiser só dar um Google, não precisa guardar tanto. Está faltando esse exercício também? Exatamente, né? Uma das coisas, né, é essa facilidade que nós temos hoje, né, com os recursos, né, digitais que podem ser utilizados, que por um lado é muito bom, né, pode ser utilizados como muletas, né, em algumas situações, mas acaba deixando de praticar, né, um pouco. Porém, no mundo de hoje, como você mesmo mencionou, a tecnologia, né, hoje é um mundo de muitos estímulos. Né, hoje a gente, né, hoje você está, né, andando, você tem luz LED, surround sound, tudo faz uma estimulação muito grande, né, e a gente não consegue, né, tá captando tudo isso. Então, o nosso foco atencional hoje, ele é muito pequeno, né, e essa relação entre atenção e memória, ela é muito importante, porque muitas vezes a pessoa fala, olha, eu estou muito esquecendo, Guilherme, eu estou esquecendo tudo, meus compromissos, se eu não anotar tudo direitinho, eu não lembro, mas eu faço, né, a gente faz um trabalho, né, de avaliação e essa pessoa não tem nenhuma dificuldade de memorização, mas sim de concentração. Então, se você não conseguir estar atento para receber a informação, você jamais vai conseguir memorizar algo que você, né, no início não prestou atenção. E como é que a gente treina a concentração, então? Então, atividades, né, com essas ginásticas cerebrais, existe, né, por exemplo, acho que muitas pessoas que já fizeram prova no Detran, né, para tirar carteira de motorista, né, uma das provas no psicotécnico, né, é uma coisa que a gente chama de cancelamento visual. Todos os símbolos parecidos você vai marcar no que você encontra, então você está treinando sua atenção visual, né, fazendo esse tipo de atividades. E existem algumas outras formas, né, de você estar trabalhando. Uma das coisas importantes na atenção é o que eu disse, evitar dividir muito, mas principalmente usar da nossa atenção alternada. Né, que você está fazendo uma tarefa, né, você está estudando, você está se preparando para uma reunião, né, você fez isso por um período de tempo, depois você desliga um pouco daquilo, vá, toma uma água, alterna o seu foco atencional, para quando você poder voltar para aquela atenção, o seu pico de atenção novamente estar mais alto. Tem um tempo que a gente consegue ficar concentrado, Gal? Tem gente que fica sentado estudando 3 horas seguidas. Realmente está funcionando ou precisa dessa pausa de quanto em quanto tempo? Olha, é muito pessoal, né, essa pausa, mas nós não conseguimos manter o nosso pico atencional por mais de 10 minutos, no mesma intensidade. Né? Claro que você pode ler um livro por 3 horas sem parar e ter uma grande absorção do conteúdo, porém, durante essas 3 horas, certamente o seu pico, né, o seu foco atencional, ele variou entre elas. Então, essa mudança, ela ajuda
para você, por exemplo, pensando num gráfico, né? Você começa, você vai, né? Seleciona uma atenção, começa a sustentar essa, né? Ela está crescendo, de repente você começa a cair. Quando você alterna a atenção, você volta, você consegue novamente levantar esse índice, nesse seu nível atencional. E alternar essa atenção pode ser parar para beber uma água, dar uma levantada, já é o suficiente? Já é o suficiente, né? Porque muitas vezes tem essa dúvida. Ah, mas se eu parar, eu não consigo retomar o que eu estava fazendo. Então não precisa ser uma pausa longa, né? Em alguns programas que a gente faz com programas escolares, né, que ensinam algumas técnicas, né, de estudo, a gente trabalha muito essa ideia do study break, né, da pausa nos estudos, pequenas pausas, né? Eu particularmente gosto muito de deixar o meu celular num outro ambiente. Né? Então, eu estou fazendo uma tarefa importante, né? Eu estou assim, passam, né, uns 15 minutos, 20 minutos, né? Todo mundo quer ver o que está acontecendo no WhatsApp, eu vou, dou uma olhada no meu celular e novamente volto para a minha tarefa. Pois é, porque olhar o celular toda hora pode ser complicado? Sim, né? Se você estiver alternando essa atenção, né, numa velocidade muito grande, ou no caso, deixando de alternar e começar a dividir o seu foco entre a conversa no celular, ou o que você esteja vendo e o que você esteja realizando em sua tarefa, pode causar essa confusão. Guilherme, dá para treinar para perceber essa perda de concentração? Porque às vezes a gente está lendo uma coisa e fala, ah, eu li, mas eu não entendi nada. A gente também, às vezes, não percebe que a gente está distraído ou que a gente está, enfim, perdeu concentração. Tem como melhorar essa própria percepção da coisa? Sim, com o trabalho, né, esse treino, né, principalmente quando você está fazendo um trabalho guiado, né, com um profissional, que ele consegue atacar algumas questões. Por exemplo, tem pessoas que batem muito o pé, né? Se você está fazendo uma atividade, você começa a bater muito o pé, ou você começa, né, a roer unha, algumas coisas, alguns indicadores, alguns comportamentos que podem vir a atrapalhar, né, o seu foco atencional. Então, você conseguir identificar o que são eles, quais são eles, ajuda bastante. Começar a se observar, né? Começar a se observar, sim. Tá certo, Guilherme. A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique por aí. Oi, estamos de volta. Hoje a gente fala sobre como melhorar a saúde a partir da ginástica cerebral. Guilherme, criança também tem que começar a pensar nessas coisas ou a criança automaticamente já está treinando o cérebro, formando? Olha, a infância, né, o nível de estímulo que uma criança, né, principalmente, né, a criança que está no colégio, né, no desenvolvimento, ela acaba treinando bastante, né, o cérebro, né, porque ela é exposta a várias atividades diferentes, né. Porém, é muito importante, né, principalmente um trabalho atencional, né, que os jovens de hoje estão muito dispersos, né, com esse nível de, né, de informações que a gente tem, de estímulos, acaba que nossos jovens estão muito dispersos. Então, fazer um trabalho, né, atencional, um trabalho né, com controle inibitório, que a pessoa consiga controlar um pouco a ansiedade e agir de forma mais impulsiva, é muito importante na infância. Pois é possível controlar essa dispersão nesse mundo tão cheio de estímulo, aí, tão cheio de informação? Sim. Né, identificar fatores, né, algo muito importante, selecionar, né, períodos, né, criar rotina, né, a rotina ela ajuda muito a você não se dispersar, né, por exemplo, você ter um local, né, em que você vai estudar, né, uma outra dica muito legal que a gente dá, se as pessoas têm essa rotina de estudo, por exemplo, a rotina de preparação para o dia de trabalho, né, geralmente o nosso cérebro ele gosta de rotina, ele gosta de padrão, né, então, por exemplo, se você é uma pessoa que estuda, né, às 8 horas à noite, você se prepara para o seu dia, para o seu trabalho, para o dia seguinte ou para uma prova, então todos os dias você senta naquele mesmo local, no mesmo horário, o seu cérebro já está identificando que agora está na hora de aprender, então ele já fica mais apto, né, ele já fica mais ligado, vamos dizer assim. Mais receptivo, né? Mais receptivo. Falando em rotina, a gente tem algumas coisas que as pessoas falam, às vezes a gente não sabe se é verdade. Por exemplo, é preciso fazer uma coisa 21 dias para criar um novo hábito. É isso mesmo? Tem essa régua aí? Sim, são estudos, né, que mostram né, que nesse período nós conseguimos, né, tá aprendendo alguma coisa nova, porém depende, né? Então vai do tipo de técnica que está sendo utilizada, né? Mas uma coisa muito importante, né, que entra nessa questão de por que 21 dias, por que tantos dias, por que a gente não aprende algo imediatamente, né, vamos dizer assim. Então, uma das coisas que é muito trabalhada hoje é a ideia dessa repetição espaçada, né, e a revisão espaçada, que trabalha em cima de uma coisa que chama de curva do esquecimento, né? Então, se você hoje está tentando aprender
um novo idioma, vamos dizer assim. Né? Então você foi exposto a várias palavras que você não conhecia, que você não conhece ainda. Então nós temos a tendência, nos primeiros 20 a 40 minutos após você ser exposto a uma nova informação, você chega a perder quase 40% daquela informação e a partir daí você vai perdendo mais. Então você conseguir criar essas repetições espaçadas, essas revisões espaçadas em cima dos momentos na curva de aquecimento, você consegue manter essa informação por um longo período de tempo. Pois é, e como melhorar esse aspecto aí da concentração nesse sentido, enfim, de receber uma nova informação e conseguir deter? Olha, criar, cada um gosta vamos dizer, cada um tem uma predisposição para estar aprendendo novas informações de uma maneira. Tem pessoas que são mais visuais, né? Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são muito cinésticas, né? Então você identificar, né, como que você consegue aprender melhor é uma coisa muito importante, né? Você está trabalhando em cima disso e realmente focar nessas revisões, né? O nosso cérebro, ele descarta informações que ele acha que não é importante. Né? Porque nós não conseguimos lembrar de tudo que nós prestamos atenção. Mesmo que a gente preste uma ótima atenção, durante um dia a gente presta atenção em muitas coisas. Então nós não vamos conseguir lembrar de tudo que a gente viu durante um dia, principalmente no mundo de hoje. Uma das maneiras que nós sabemos que o cérebro identifica que essa informação é importante, e não vou armazenar mais, vamos conseguir evocar isso, é o número de vezes que ele foi exposto a essa mesma informação. Então, por exemplo, a primeira vez que você está fazendo uma rota nova para o trabalho, né, a segunda vez você ainda não lembra, não é automático, você está pensando, vou virar à direita em tal rua, à esquerda. A partir do momento que você está repetindo aquilo várias vezes, o seu cérebro já identificou que aquilo é algo que ele precisa de aprender, que é algo importante para você. No ponto de que às vezes tem gente que está no fim de semana, cai numa rua que leva para o trabalho e vai parar no trabalho. Exatamente, né? Entra no piloto automático, vamos dizer assim, né? O seu cérebro já está muito acostumado com aquilo, né? Aquele padrão ficou muito comum na sua vida. Esse piloto automático, ele é um problema em alguns casos? Sim, né? Muitas coisas, né, que se envolvem com memória muscular, né, nossa memória motora, é mais normal, nós precisamos inclusive dela, a gente aprende a andar, né, a gente aprende a pular, a gente aprende a andar de bicicleta, são coisas que a gente não esquece mais, né, que eles dizem, depois que você aprende. Porém, dependendo da situação, igual você disse, você está, né, fazendo um trabalho, você escuta uma música, que aquela música te remete a vários temas e você, né, dali sua cabeça vai longe. Ou você está indo para um local, pegou uma rua que você lembra que é a casa, seu caminho da casa da sua mãe, de repente você vai para o caminho errado. Então é importante ter essa mescla, essa mesclagem, né, entre o que a gente faz na automação, né, e coisas que a gente faz intencionais. Tem gente que fala também, outro mito, ou talvez não, que o cérebro é preguiçoso, então que ele sempre vai tentar fazer o que ele já conhece. Isso é verdade? Como mudar essa situação? Olha, todos nós, né, não vamos dizer, é o que a gente chama de zona de conforto, né? Então, independente do nosso cérebro, nós gostamos de fazer coisas que nós sentimos mais confortáveis com elas. O desconforto causa, né, essa questão de causar um mal-estar nas pessoas, né? Então, a gente precisa de estar sabendo lidar com coisas novas. O cérebro, ele procura caminhos mais rápidos, vamos dizer assim, né? Redes neuronais, caminhos para poder percorrer uma coisa com mais eficiência, né? E cabe a nós trabalharmos coisas novas, né? Coisas fora do nosso ordinário. Uhum. E o que a gente pode fazer para, no dia a dia, assim, acordei, o que eu posso fazer diferente? Tem algumas dicas pequenas que as pessoas podem seguir para melhorar a capacidade cerebral? Olha, fora essa parte de treino, né, de treinamento que você pode utilizar hoje, né, aproveitar que nós estamos, né, na revolução digital, né, existe uma série de aplicativos, uma série de sites, uma série de livros, né, vamos dizer, que você pode estar estimulando, você pode tentar mudar um pouco a sua rotina. Você pode tentar, por exemplo, escovar o dente, né? Você é destro, vou tentar escovar o dente com a mão esquerda, né? Vou tentar fazer algumas funções um pouquinho diferente do que eu venho fazendo, né? Uma das coisas que a gente consegue ver o tanto que é complicado mudar o ordinário é quando você está exposto a uma mão inglesa,
né, no trânsito, né? A gente está acostumado a dirigir na direita, né, na faixa da direita. Então, o simples fato de você estar numa mão esquerda, aquilo gera uma sensação, né, de confusão, porque você está realmente fazendo algo um pouco diferente do que você faz. Pois é, mas fazer essas coisas diferentes, a gente deve fazê-las até tornar um hábito? Por exemplo, escovar o dente com a mão esquerda até virar um hábito para mim? Ou eu tenho sempre que tentar uma forma nova? Sempre tentar uma forma nova, né? Sempre buscar um desafio novo, né? Um aprendizado novo, né? Aprender coisas novas, né, também é um dos fatores que nos ajuda a produzir mais neurônios. Então, principalmente quanto mais difícil for, né? Idiomas é ótimo, né? Uma das melhores coisas para estimular o nosso cérebro é aprender um novo idioma. Existem vários idiomas que a gente pode estar aprendendo, né? Vamos dizer assim. Porque quanto mais complexo for a atividade que nós vamos estar aprendendo, vamos tentar realizar, mais vamos precisar de utilizar o nosso cérebro, nossas conexões neuronais para aprender essa tarefa. Pois é, tem um outro mito, outra coisa que as pessoas falam muito, que eu não sei se é mito, é que a gente usa só um pedaço do cérebro, só uma parte da capacidade do cérebro. Isso é verdade? Tem gente que fala que dá para usar o cérebro inteiro, que isso seria, assim, muito diferente. Olha, isso entra naquela questão, igual você falou, um mito, né? Antes se diziam isso, né? Nós só utilizamos X%, né, do nosso cérebro. Hoje nós percebemos que não. Que, né, nós utilizamos o nosso cérebro como um todo, porém nós não temos consciência disso, nós não temos controle de como nós utilizamos a totalidade da funcionalidade do nosso cérebro. Inclusive nós nem sabemos ainda, né, os estudos hoje estão sendo muito avançados, né? Hoje a gente consegue entender mais o funcionamento cerebral. Vamos pensar antigamente, antes dos exames de imagem, ressonância, como que a gente sabia, por exemplo, né, que o pré-frontal, né, essa parte é responsável pela nossa atenção, né, se a gente não tinha nada para avaliar. Então, eram muito casos clínicos, né? Uma pessoa teve um acidente de trânsito e ela bateu, né, a testa, né, no volante, então ela teve uma lesão nessa área e ela não está conseguindo concentrar mais tão bem, né, ela perdeu um pouco dessa habilidade, desse controle inibitório. Então, você começava a associar, né, olha, essa área deve estar ligada à atenção. Né, hoje, com os avanços, né, nós conseguimos ver exatamente. Hoje tem o que a gente chama de ressonância funcional, que você consegue ver o funcionamento do cérebro enquanto a pessoa está fazendo uma tarefa. Então, ler, né, ativa uma área específica do cérebro, né, tentar memorizar algo específico, outra área, né, específica do cérebro. Então, hoje, os avanços tecnológicos permitiram entender mais o cérebro, mas ainda está em pleno, né, descoberta desse mundo, né, que é o nosso sistema nervoso. Certo, Guilherme. E quando a gente está cansado já? Porque a gente sabe que para exercício físico, o cansaço é um inimigo, né? Chegou em casa cansado, não vai fazer exercício físico. E para o cérebro, no meio do dia estou cansado, ainda dá para treinar de alguma forma? Olha, o cansaço, né, o estresse principalmente, ele atrapalha bastante o aprendizado, né? Quando você, né, está estressado, né, você está numa situação de desconforto, você está produzindo muito cortisol, você acaba que você atrapalha o seu aprendizado. Você não consegue assimilar novas informações. Agora, quando você está bem, né, você praticou uma atividade física, ou você está se sentindo bem, você está num bom humor, né, você acaba liberando muito dopamina que ajuda, né, nesse aprendizado. Então, vida social, ficar feliz pode ajudar? Sim, né? Igual uma dica que dão para estudantes, né, no terceiro ano, que tem que ter uma válvula de escape, não adianta só estudar, né? Eu gosto de fazer uma analogia, né? Nós criamos uma linguagem, né, para explicar um pouco desse funcionamento cerebral que chama bolhas da inteligência, né? Então vamos pensar que cada função, né, por exemplo, a atenção, as atenções, as memórias, é igual uma bolha de sabão. Se ela for estimulada na maneira correta, essa bolha tem a capacidade de encher, né? Ela vai inflar, ela vai ficar maior, né? Ela vai ficar mais forte. Se ela não for estimulada da maneira correta, né, ela vai murchar, né? E as nossas bolhas têm a capacidade de interligar entre elas, né? Por exemplo, se você escutar algo que você precisa de lembrar, né, não é apenas, né, a memória, não é apenas a bolha da memória que você vai estar utilizando, né, igual nós comentamos antes, né, existem alguns fatores, por exemplo, a atenção. Então, primeiramente, você está utilizando a bolha da atenção, né, para poder receber essa informação. E depois, essa bolha da atenção, como uma bolha de sabão, ela pode se conectar à bolha da linguagem. Tudo interligado, né? Guilherme, vamos falar mais disso daqui a pouco, porque a gente vai fazer um intervalo, mas a gente já está voltando, fique por aí.
Oi, estamos de volta com Opinião Minas. Hoje estamos falando de ginástica cerebral. Nosso convidado é o Guilherme Veiga, que é neuropsicólogo. Guilherme, a gente está dando dicas aí para melhorar nossas conexões neurais, melhorar a capacidade do cérebro. Na velhice isso tem um peso maior, né? Sim, né? O processo natural, né, do envelhecimento, né, ele causa perdas cognitivas, né? Ele causa que você não consiga estar utilizando o seu cérebro da mesma maneira que você utilizava antes. Né? Então, voltando um pouquinho, né, no que a gente estava falando, essa ideia das bolhas, né, quando você vai praticando, né, você vai exercitando o seu cérebro, seja na sua profissão, seja em fazer tarefas fora do ordinário, tudo isso que a gente falou, né, dessa ginástica cerebral, ela causa um fenômeno muito interessante, que é o que a gente chama de reserva cognitiva. Ela cria uma reserva, a sua bolha fica bem, né, bem inflada, né, sua bolha da memória, da atenção. E ao longo do envelhecimento, que é natural que ocorra essa perda, né, que ocorra esse trabalho cognitivo começa a ficar um pouco menos funcional, se você tem uma reserva cognitiva grande, a probabilidade de você se manter, né, mais eficiente ao longo do seu envelhecimento, ela é bem maior do que uma pessoa que não utilizou tanto o seu cérebro ao longo da vida. E isso influencia, por exemplo, em condições motoras também? Às vezes a pessoa estudou mais idiomas, ela vai ter... enfim, uma resposta melhor em termos físicos, está relacionado ou não? Cada um na sua área? Cada um na sua área, porém essa conexão ela é muito importante, né? Essa associação, né? No cérebro que existe, né? O nosso controle dos nossos movimentos, das nossas ações. Então é importante que esses neurônios, né? Esses neurônios motores estejam bem calibrados, estejam saudáveis e que sejam produzidos cada vez mais. Então você exercitar, né, ela vai te ajudar a fazer exercícios físicos, te ajuda a sua cognição. E trabalhar bastante a cognição ajuda também na sua parte física. Então, pensando na velhice, se a pessoa aprender uma coisa aos 20 anos, aquilo ali ainda vai ter um peso para ela. Sim, depois. Né, tudo que a gente vai, né, tudo que nós vamos aprendendo, vamos, né, criando, vamos trabalhando, né, nós vamos criando essa reserva, né, esse fundo de reserva que ao envelhecer nós vamos precisar de utilizar eles. Então, quanto maior tiver seu fundo de reserva, né, mais recursos você vai ter ao longo do envelhecimento. Mesmo que ela esqueça a coisa em si, aprendeu a começar a tocar piano lá com 30 anos, mas não deu continuidade. Mas aquilo ali... Sim, foi estimulada, né? Você estimulou, você conseguiu produzir mais conexões, você criou, os nossos neurônios vão se conectando com outros. A música, por exemplo, é muito bom para isso, né? Esse efeito da música no nosso cérebro, que está sendo muito estudado. Mas quanto mais conexões nós vamos criando, quanto mais demanda, né, de oxigênio e glicose nosso cérebro vai pedindo ao longo da vida, melhor vai ficar o nosso funcionamento. Então, tudo que a gente, né, pro positivo e pro negativo, né, hábitos ruins, nós vamos pagando com o tempo, né, e bons hábitos também, nós vamos colhendo os frutos com o tempo. O que seriam hábitos ruins para o cérebro? Olha, estresse é uma coisa muito ruim para o cérebro. Então, por exemplo, noite de sono, né? O sono, a qualidade do sono é muito importante, né? Não precisa nem de ir muito longe para ver isso. Uma noite, né, de sono ruim, que você dormiu muito pouco, você costuma acordar no dia seguinte, você está mais lento, seu raciocínio não está igual, você não está conseguindo prestar atenção. E né, a continuidade disso, a repetição de noites mal dormidas causa danos enormes para o cérebro. A alimentação, tudo que pode vir a atrapalhar, né, o sistema sanguíneo, né, esse transporte de nutrientes para o cérebro, atrapalha muito o funcionamento cognitivo. Então, uma alimentação, né, com muito colesterol, uma pessoa que tem um colesterol alto, né, então acaba atrapalhando esse fluxo sanguíneo, que acaba atrapalhando essa vamos dizer, a alimentação do nosso cérebro. Tudo interligado, né? Tudo interligado. Tá falando do sono, tem outra coisa que as pessoas falam. O que eu penso antes de dormir, meu cérebro vai processar quando acordar. Tem gente que gosta de estudar antes de dormir, para o cérebro processar isso durante o sono. Acontece isso mesmo? Pode ajudar? Como que é, né? Isso pode ser um pouco de mito, né? Um pouco de lenda, mas tem a ver, é embasado em algo científico, né? Existe como se diz, uma poda neuronal, nós não conseguimos memorizar tudo. Né? Nós nem podemos memorizar tudo que nós passamos durante o dia. Então, durante a noite, existe essa varredura de informações. O que não é importante, né, eu não vou memorizar, eu não vou guardar. Né? O que for importante, eu vou guardar. Então, uma das coisas que a gente conversou, que é a ideia da repetição, quanto mais o cérebro foi, né, exposto àquele estímulo, mais importante, né, a maior probabilidade de achar que é importante. Porém, como isso ocorre à noite,
né, e você está lendo algo, está fazendo aquilo, está muito recente ainda dentro desse processo, né? Você acabou de ver aquilo. Então a probabilidade também dele achar que aquilo é importante durante essa varredura, ainda manter essa informação por um período de tempo. Pois é, a ciência já sabe como que o cérebro escolhe, que critérios que ele usa, vamos colocar assim, para escolher o que é importante e o que não é. A repetição você colocou que é um deles, mas tem outros, se a pessoa sentiu uma emoção no momento de receber aquela informação. Né, emoção é uma coisa muito importante, né, tudo que libera muita dopamina, né, tudo que a gente consegue, né, tá emotivo na hora, né, a gente vai ter a tendência de lembrar de uma maneira positiva e conseguir aprender. Porém, um trauma também, né, uma das coisas muito que a gente sabe são traumas, né, que ele pode, né, inclusive, ou lembrar com uma intensidade enorme daquilo, ou esquecer completamente, né? Dependendo do trauma, você fica com aquilo na cabeça por muito e muito tempo. Dependendo do nível, né, daquele momento, daquele trauma, seu cérebro pode simplesmente apagar aquela informação. Então, essa questão ligada às emoções é muito importante nesse processo. Apagar, mas ela esconder, na verdade, né? O que a gente chama de apagar é que você não consegue evocar, né? Porque o processo de memorização, né, ele tem a parte que você recebe a informação, né, a parte que você vai guardar essa informação, né, que você vai, vamos dizer, vai memorizar essa informação, e a parte mais importante, né, para a funcionalidade, para o dia a dia, é a capacidade de evocar, né, de buscar essa informação. Então, por exemplo, numa prova, né, num quiz, né, você estudou, você sabe a informação, você memorizou, né, mas na hora, né, que você foi realizar aquela tarefa, você não, né, por uma série de motivos, nervosismo, né, você não conseguiu evocar aquela informação, buscar aquela informação. 5 minutos depois, né, você está mais tranquilo, você lembra daquilo, você conseguiu evocar, ou seja, essa informação ela estava guardada no seu cérebro, você apenas não conseguia evocar no momento correto. Tem isso também, essa história do branco, né? Quando você pensa no branco, não tem jeito, você tem que esquecer para depois ver a informação. Porque seu foco atencional, né? A partir do momento que você, né, começou a tentar lembrar de algo e você não está conseguindo, e você pensa naquilo, então você transferiu o seu foco atencional agora para a sua dificuldade, você está mais preocupado que você não está conseguindo lembrar, né, do que realmente no conteúdo que você precisaria de estar evocando. Então essa questão de conseguir direcionar o foco atencional é muito importante nessa hora. Enquanto está procurando a chave, na hora de sair não vai achar. Não vai achar, né? Você está muito, né, preocupado nisso. Nossa, não estou achando a chave, não estou, né, o que eu fiz, será que eu estou mal da cabeça? Você começa a pensar várias coisas, né? Então, de repente, quando você está um pouco mais livre, né, desses pensamentos, acaba que ocorre esse processo natural de evocação. Certo. Guilherme, você falou das emoções aí. A emoção boa, a gente faz essa relação, né? Quando a gente gosta de uma coisa, a gente aprende com facilidade, quer aprender mais. O problema é as coisas que a gente não gosta. Tem algum segredo para aprender coisas que a gente não gosta, além da persistência? Sim, né? Acho que a persistência é muito importante, né? Umas formas de motivação, né, muito importante, que praticamente eu acredito muito, é a necessidade, né? Então, se você tem um objetivo, né, então você vai aprender algo que você não gosta, né? Você vai fazer um curso que você não gosta, né, o processo dele você não gosta, mas é muito importante para a sua carreira, para aquilo. Então, você coloca metas, cria um objetivo, né? Nós gostamos, né, nós seres humanos, gostamos da ideia de ter objetivo, de concluir esse objetivo. Então, você pode não gostar do processo, mas você gosta da consequência desse processo. Então, é muito importante, né, em atividades que nós não gostamos, pensar no porquê estamos fazendo, né, colocar esses objetivos a curto prazo, que a gente pode ir atingindo e sentindo um pouco de prazer durante um processo não prazeroso. Às vezes colocar o objetivo até te mostra que você nem precisa aprender aquilo ali, também te livra da tarefa. Sim, né? Dependendo, claro. Guilherme, muita gente fala também que você se posicionar, né, se colocar mais autoconfiante, fazer isso mesmo quando você não está sentindo autoconfiança, tentar ficar mais animado mesmo quando você não está animado, confunde o cérebro aí, te ajuda a passar para aquele estado emocional ou para conseguir... Isso é verdade, assim? Sim. Mentalizar ajuda? Sim, a mentalização é muito utilizada, né? Por exemplo, o esporte, né, um local onde que as pessoas utilizam muito disso, né? Você tem que ter um alto rendimento em dias variáveis e nem todos os dias são os mesmos, né? Então, às vezes, o atleta acordou, né, num dia muito importante e ele está mal, né? Tem um exemplo muito legal que aconteceu nas Olimpíadas, que o César Cielo ganhou a medalha de ouro, em que o seu treinador, que é uma pessoa que, né, na época trabalhava muito essa questão emocional, né, o Cielo chegou na piscina e o treinador dele estava todo coberto, né, parecendo que estava com frio, gripado.
O César perguntou para ele, poxa, você tá mal, né? Aí ele falou, não, eu só estou mostrando para você que se eu ficar assim, daqui a pouco eu vou ficar doente, eu vou ficar gripado, eu estou passando essa impressão. Então, nos dias que você esteja cansado, não pensar, né, eu estou bem, né, eu vou conseguir realizar essa tarefa, né? Você consegue, acaba que driblar, né, mascarar um pouco esse estado. Então, o cérebro procura, né, ficar da maneira que você está estimulando ele a estar. Certo, Guilherme, daqui a pouquinho a gente vai encerrar o programa, mas vamos dar umas dicas então. A pessoa quer começar amanhã a melhorar a capacidade cerebral aí, o que tem que focar? Alimentação, sono? Sim, eu acho que esses fatores, né, que as pessoas têm mais controle, né, que é alimentação, sono, nível de estresse, é muito importante estar avaliando essas questões, né, porque esses são fatores que vão influenciar, independente ou não do seu treinamento ser bem executado. E a outra é começar, né, acho que a primeira dica que eu falo é procure fazer algo novo. Né? Procure tentar fazer algo que você ainda não faz, saia da sua zona de conforto. Né? Um escritor, ao longo da vida, ele escreve, ele desenvolve muito a sua parte da linguagem, porém outras questões, como por exemplo um raciocínio lógico, né? Ou a questão, né, resolução de problemas, pode não estar tão desenvolvido. Então busca fazer algo um pouco fora do ordinário, já é um grande começo, né? Uma grande etapa para você estar trabalhando o seu cérebro de uma maneira diferente. Tá certo, então. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada pelas dicas. E obrigada a você em casa pela companhia. Um bom fim de semana. Até semana que vem.